Muita gente quando começa aí no cinema 4D acaba escutando a galera falar sobre o Octane Render e não sabe exatamente para que serve, como que funciona, quais os requisitos para poder estar utilizando ele. Então nessa aula aqui eu vou estar de fato mostrando um pouquinho por dentro, né, como é que funciona, mostrando como é que faz para você poder assinar e tudo mais. Então acho que essa aula aqui vai ser bem interessante para quem está iniciando e para quem está querendo ter um primeiro contato aí com o Octane Render aqui no cinema 4D. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que que é o Octane Render, né? O Octane Render, para quem não sabe, ele é um renderizador, né, como o nome já diz. Então ele vai renderizar, ele vai exportar aqui a sua cena para algum programa de edição. Então basicamente você vai pegar aqui, vai exportar uma sequência de imagem, por exemplo, se for uma animação. Você vai exportar várias imagenzinhas ali para poder juntar e formar o seu vídeo no seu programa de edição. Ou então você pode, por exemplo, fazer um still, né, que seria basicamente só uma imagem mesmo renderizada para poder levar para o seu Photoshop, por exemplo, fazer ali uma correção, alguma coisa do tipo, e aí exportar para o seu cliente. Então é basicamente para isso que ele serve, tá? Ele vai estar servindo para você poder exportar aí a sua sequência de imagem ou a sua imagem única aí para o seu programa de edição. Aí você me pergunta, pô, mas por que eu não utilizo aí o renderizador padrão do Cinema 4D? Então eu tô aqui com essa cena aqui, né, que é esse isqueiro que eu modelei aqui no Cinema 4D tudo certinho, texturizei lá no Substance, e tá aí ele basicamente aqui na minha cena, tá? Eu tô utilizando aqui o Octane Render, né, que a gente consegue ver nessa janelinha aqui, tá? Eu vou fechar ele aqui e eu vou trocar aqui o renderizador só para vocês terem uma ideia, tá? Como que seria essa mesma cena, com aqui o Standard, tá? Que seria aqui o renderizador padrão do Cinema 4D. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl R, né? Que é a renderização rápida aqui, tá? Então tá aqui a renderização padrão, tá? É claro que aqui não vai funcionar tão legal aqui com os materiais, porque já vou explicar para vocês mais para frente, mas os materiais do Octane eles funcionam de uma forma diferente aí dos materiais do próprio Cinema 4D. Então você precisa converter para poder funcionar bem. Então os materiais do Octane acabam não funcionando legal aqui quando você for utilizar uma renderização aqui padrão do Cinema 4D, tá vendo? Mas já dá para ver aqui, ó, que a qualidade não tá igual a que tá lá no Octane, né? Então dá para ver que tá bem serrilhado e tal. Então lá no Octane, né, essa daqui é a principal diferença. No Octane você consegue ter uma qualidade aí absurda, ter um realismo aí absurdo na sua renderização, beleza? Essa daqui é a principal diferença mesmo, né? E a outra diferença também é que o Octane ele renderiza aí com a placa de vídeo, né, que seria a GPU, enquanto aqui o renderizador padrão ele renderiza com a CPU, o que acaba sendo muito mais lento. Então, com o Octane você consegue renderizar mais rápido e com uma qualidade melhor aí do que o seu renderizador padrão do Cinema 4D. Agora que você já entendeu mais ou menos para que serve, eu vou mostrar para vocês como é que faz para você poder estar assinando aí o Octane, tá? Então, para você poder assinar o Octane, você vai entrar basicamente nesse site aqui, tá? Que é o site da Otoy. Só você pesquisar Octane Render Otoy no Google, você já vai encontrar aqui esse site. Vindo aqui na parte de Shop e depois Purchase, você chega aqui nessa página, né? Que é basicamente a página de assinatura do Octane. Então, aqui você consegue ver que anualmente você paga 20 euros por mês, né? E aqui na versão mensal você vai estar pagando aqui 24 dólares por mês, tá? O Octane Render ele não serve apenas para o Cinema 4D, então você assinando aqui, você consegue ter acesso ao Octane Render para todos esses programas aqui, então você consegue ver que tem bastante coisa, 3ds Max, After Effects, AutoCAD, Blender, Cinema 4D, o DAZ, Houdini, enfim, tem, mano, o Octane Render para basicamente quase que todos os programas aí de 3D. Beleza? Inclusive aqui o Unreal Engine, o Unity, enfim, tem vários outros programas aí que utilizam também. Uma coisa que é importante falar para vocês é que ele só vai funcionar em placas NVIDIA. Então, se você tem uma placa de vídeo aí que é AMD, ele não vai funcionar justamente porque ele utiliza ali a tecnologia CUDA, né, que só tem aí nas placas NVIDIA. E esse CUDA, ele é utilizado aí, né, pelo Octane Render e por várias outras coisas aí também. Então, por isso que a gente acaba sempre recomendando utilizar uma placa de vídeo NVIDIA aí, né, para poder utilizar aí os programas 3D, tá bom? E aí, como mostrei o preço para vocês, vocês já devem estar pensando, pô, mas será que tem como, né, ter aquele jeitinho e tal, que a gente sempre sabe que tem? Tem sim, tá? No Cinema 4D, eu vou falar pro Cinema 4D especificamente, que é o que a gente utiliza aqui, tá? E aí, enfim, outros programas vão ser diferentes e tal. Mas no Cinema 4D, você consegue sim ter o Octane Render craqueado, mas apenas até a versão R19, tá?
Então você só vai conseguir o crack, né, do Octane Render caso você esteja utilizando aí o Cinema 4D da versão R19 para baixo, beleza? O que por si só já é um pouco ruim, porque você não consegue ter acesso aí às atualizações do Cinema 4D. Teve bastante coisa legal aí nas últimas atualizações. Então só por isso já é um pouco ruim, né? E além de você ter que utilizar uma versão mais antiga aí do Cinema 4D, né, que é a R19, você só vai conseguir utilizar esse crack aí caso você esteja utilizando uma placa de vídeo que seja mais antiga também da NVIDIA. Então, se você tiver uma placa de vídeo, por exemplo, versão GTX 16XX, né, que seria basicamente aí a 1660, 1650 para cima, já não funciona mais, tá? Então, pelos meus testes aqui, eu sei que as placas versão 10XX, né, que seria basicamente a 1050, 1050 Ti, 1060, a 1070, essas placas funcionam com esse crack aí e tal, eu sei que funciona porque eu já testei, mas as placas aí GTX 16XX para cima não vai funcionar, tá? Isso daqui eu já garanto para vocês que não vai funcionar, porque já testei e não funciona, beleza? E obviamente, né, que placas aí das linhas aí 2060, 20 para cima também não vai funcionar, RTX nem pensa, então, enfim, você vai basicamente ter que utilizar o Cinema 4D de uma versão mais antiga e também ter umas placas aí mais antigas para poder rodar aí o Octane Render craqueado no Cinema 4D, beleza? Dito isso, né, caso você vá assinar de fato, você vem aqui nessa partezinha, você vai dar o subscribe aqui e vai estar assinando, seja anualmente ou mensalmente. Se for anualmente, ele já vai cobrar todo o valor anual que você pagaria de uma vez só, beleza? E aqui, no caso, mensalmente, ele já vai cobrar só de um mês mesmo, e aí mês que vem já vai estar cobrando de novo aí do seu cartão. Então, você clicando aqui, você vai estar criando uma conta ali e vai estar acessando uma plataforma que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, essa daqui é a plataforma que você vai ter acesso quando você assinar certinho. E aí você vai vir aqui em Subscriptions e vai estar fazendo o download aqui, ó. Você vai clicar em Download e você coloca aqui qual que é a versão do Octane. Então, como eu disse, tem para vários programas aqui. E você pode estar selecionando. No caso, a gente vai aqui em Cinema 4D e vem aqui e faz o download da última versão. A última versão é que aparece mais acima aqui, beleza? E aí você coloca aqui, seja Windows, seja Mac, enfim. Então, vai fazer o download. Aí, quando finalizar, você vai ter essa pastinha aqui, tá? Você vai clicar com o botão direito, vai vir extrair aqui. E aí, quando terminar a extração, você vai ter essa pastinha aqui. E essa daqui é, de fato, a pasta que você vai estar jogando lá na pasta plugins do Cinema 4D para poder aí tá ativando, né, o plugin do Octane Render dentro do Cinema 4D. Então, vou mostrar como é que faz. Vou pesquisar aqui na barra de busca por Cinema 4D, tá? Vou clicar com o botão direito nele, abrir o local do arquivo. Aí esse daqui é um ícone, né? Eu vou clicar com o botão direito nele, abrir o local do arquivo. E aqui a gente já está na pasta, né, onde o Cinema 4D foi instalado. Você vai vir aqui na pasta plugins. No meu caso já até tenho aqui, ó, tá? Mas para vocês não vai aparecer. E você vai basicamente jogar, né, arrastar essa pasta para cá, beleza? Então você vai arrastar aí, eu não vou arrastar porque eu já tenho, né, certinho. Mas você vai arrastar aqui para cá. E quando terminar de arrastar, quando você terminar de mover aqui, você vai abrir a pasta. Beleza? No meu caso tem só isso aqui, mas você vai abrir a pasta, vai estar com esse monte de arquivo, e aí você vai apagar todos que não forem da versão do Cinema 4D que você está utilizando. Então, por exemplo, eu estou aqui na 2024, se eu não me engano, e a gente vai apagar todas elas, ó. Então, você apagaria todos esses aqui e deixa só a 2024, beleza? Então, é isso que você vai fazer. No meu caso, na verdade, estou usando o Cinema 4D 2023, tá? Então, essa daqui é a versão que eu estou utilizando, eu só deixei ele aqui na pastinha. Feito isso, você vai fechar aqui, pode fechar tranquilo. E aí, quando você for abrir o Cinema 4D, já vai aparecer aqui já a opção do plugin aqui certinho, né? Então, ele já está instalado aqui no seu Cinema 4D. E se você clicar aqui no Live View Window, você já tem aquela visibilidade lá que eu tinha mostrado para vocês, né? Que basicamente isso daqui é a viewport do Octane Render. É aqui onde você consegue ver, né, o que vai ser renderizado de fato. Então, você vai basicamente fazer as manipulações que você quer aqui dentro do Cinema 4D mesmo, né? Então, fazer a modelagem, fazer a animação, o que seja. E lá no Octane você vai ver como é que tá ficando, né, a estética mesmo da parada. Então, os materiais, iluminação, tudo certinho. Então, eu vou voltar lá naquele projeto do isqueiro, né? Vou voltar aqui, ó, para vocês verem certinho aqui como é que funciona. Vou abrir aqui o Octane Render. E tá aqui o meu Octane, tá? Como vocês podem ver aqui na janela Objetos, você consegue ver que a gente tem um monte de objetos que não tem nativamente aqui no Cinema 4D, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa Octane Camera, que na verdade é a câmera que tem aqui no Cinema 4D, que é essa daqui, ó, que a gente já conhece ela, né? Normal. Só que com a tag aqui do Octane, ó,
que é essa daqui. Que aí te dá mais opções, como por exemplo aí um desfoque, né? Você consegue estar ajustando ali o desfoque de uma forma bem tranquila e ter um desfoque bonito mesmo, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, questão do desfoque. Então, vou vir aqui, ó, selecionar aqui a câmera para eu conseguir ter a visibilidade dela. Na verdade, acho que eu vou pegar um take mais de perto. Ó, por exemplo, esse daqui, tá? Esse daqui você consegue ver que já está com desfoque. Isso daqui porque se você selecionar aqui a tag, no meu caso aqui em Thin Lens, vir aqui em Depth of Field, você vai conseguir ver aqui, ó, Focal Depth e a abertura aqui, tá? Não repara a luz e tal, não setei certinho. Foi só para mostrar aqui para vocês essa cena, tá? E aí você pode vir aqui em foco e clicar aqui onde você quer que tenha o foco, ó, tá vendo? Então é bem legal que você consegue ajustar aqui. Então quando você for utilizar aí o Octane, você vai estar utilizando objetos que são um pouco diferentes dos habituais aí do Cinema 4D. Então, por exemplo, se você vier aqui em Objects, você tem aí acesso à câmera, que foi o que eu mostrei aqui, que ele já cria a câmera já com essa tagzinha. Tem aqui o HDRI, que é basicamente aí o fundo que você pode estar colocando na sua cena, né? Então ele vai basicamente imprimir aqui um fundo para essa cena e vai estar rebatendo isso daí no seu objeto e tal. Isso daí é bem legal para você conseguir fazer aí um look dev legal aí no seu objeto, né? Basicamente você coloca um fundo e aquele fundo vai estar rebatendo no seu objeto. Se for um objeto reflexivo igual esse daqui, vai ficar bem bonito. Tem também as luzes aqui que também são diferentes aí das luzes padrão aí do Cinema 4D, né? Que são aquelas luzinhas aqui, ó, que são essas aqui, beleza? Então, são diferentes, né? Tem essa tagzinha diferente aqui, que é do Octane também. Então, só aí você já consegue entender que a utilização aí, né? Quando você for utilizar o Octane Render, você já vai setar as luzes, a câmera, certinho já pro Octane, que aí já vai facilitar para você na hora que você for renderizar, entendeu? Outra coisa que é legal também é você criar os materiais do Octane. Então, quando você vem aqui em Materials e vem aqui em Create, você tem vários estilos de materiais, várias pré-definições de materiais que você pode estar criando aqui no Octane, beleza? Então, por exemplo, aqui em Diffuse a gente pode criar aqui, ele já vai aparecer aqui na minha janelinha de materiais, vou dar 2 cliques, e aí você consegue ver que tem algumas propriedades aqui que não tem nos materiais padrão do Cinema 4D, tá? Tem propriedades que não tem lá. E você pode vir aqui no Node Editor e você tem aqui o Octane Node Editor, que é onde você consegue estar setando seus materiais aqui, tá? Eu geralmente seto os meus materiais por aqui mesmo, pelo Node Editor, e não por aqui, tá? Porque ele funciona de uma forma mais tranquila para mim. Quando você entende de fato esse Node Editor aqui, acaba ficando mais tranquilo, tá? E aqui você consegue estar, enfim, colocando o que você quiser. Então, por exemplo, quero que esse objeto aqui, ele tenha uma cor, por exemplo. Eu posso vir aqui em RGB Spectrum, joga para cá, e aí eu conecto aqui esse nodezinho de cor no Diffuse, que no caso o Diffuse é a cor do material. Então você vem aqui no node de cor e aí você consegue estar alterando aqui a cor, tá? Então posso colocar aqui um meio, sei lá, meio bege, sei lá, meio esquisito. Então tá aqui, ó. Então já temos aqui um node de cor, tá? Aí, por exemplo, eu quero que ele tenha uma rugosidade, por exemplo. Posso clicar aqui no material, vem aqui no roughness, né, que é a rugosidade, e você consegue estar colocando aqui, ó, mais ou menos rugosidade, beleza? E aí, como eu criei aqui, no caso, um material difuso, que foi quando eu cliquei lá no Live Viewer, né, que eu vim aqui, ó, e criei aqui o material difuso, ele só vai me dar algumas propriedades que são essas daqui. Se eu vier aqui e criar, por exemplo, esse Universal, ele já tem uma porrada de propriedade a mais, tá? Na verdade, ele criou um material novo, né? Eu vou pegar esse aqui e eu vou só trocar, só. Universal, beleza. Ele já me deu uma porrada de propriedade a mais que eu não tinha lá, entendeu? Então tem várias pré-definições de materiais, né, com propriedades a mais aqui, né, dependendo do que você for fazer, isso daqui vai ser bem interessante. Então, por exemplo, antes ali a gente não tinha uma propriedade que era de metálico, por exemplo, tá? Então não dava para colocar uma propriedade metálica no objeto. Agora dá. Aí tem, por exemplo, Specular, que seria basicamente aqui, se você quiser dar um aspecto de vidro, por exemplo, você consegue colocar aqui. Então, é bem legal que você consegue estar criando os materiais, setando aqui certinho, e aí se não tiver alguma coisa que você precisa para poder criar o seu material certinho, você vai estar vindo aqui, né, e alterando qual que é o tipo de material que você quer. E, se você quiser, você já pode criar o material já com a pré-definição que você quer, né, vindo aqui em Materials, Create, e já criando aqui. Aí você pensa, tá, mas tipo, e se eu já tiver um objeto aqui, né, que eu importei, sei lá, do Sketchfab e eu quero converter os materiais dele para o material do Octane? Tem como fazer? Tem. Você pode selecionar os materiais que você quer, no caso todos aqui são Octane, então eu vou só exemplificar mesmo, mas você pode selecionar todos aqui que você quer converter, vir em Materials e
dá o Convert Materials. Ele já vai converter automaticamente já de materiais padrão, né, do Cinema 4D aqui certinho, pro material do Octane. Então já é bem tranquilo, bem fácil de você poder trabalhar. E aí, depois disso, você vai conseguir estar acessando aqui, né? Você pode dar 2 cliques, vir aqui no Node Editor, e aí você vai ter algo mais ou menos assim, né? Então todos os mapas aqui separadinhos e selecionados aqui no seu material. Vou fechar isso aqui. Para quem já está acostumado com Node, com Nodes e tal, isso daqui é bem tranquilo. É basicamente você ligar, tipo, isso daqui é um albedo, né, que seria a cor. Você vai estar ligando o que vai ser a cor do material, tá? Então é bem tranquilinho mesmo. Essas texturas aqui, como vocês podem ver, eu fiz lá pelo Substance. Então eu fui pintando, fui gerando ali as texturas, acabei fechando sem querer. Fui gerando as texturas lá no Substance, né? Texturizando tudo certinho lá. E aí eu importei aquelas imagenzinhas que estavam lá no Node Editor aqui para dentro do Cinema 4D, né? Criei os materiais e fui conectando ali certinho. E a gente teve esse resultado aqui. Uma coisa legal de falar é que se travar isso daqui em algum momento, né? Porque vai acabar travando em algum momento. Isso daqui é bem comum travar. Você pode clicar aqui nesse botãozinho que ele meio que dá um restart, né? No Octane, entendeu? Então é bem comum ele travar, tipo, bem comum mesmo, ainda mais se a cena estiver pesada. A minha não tá pesada aqui. Mas se sua estiver pesada, é bem comum ele ficar dando umas travadas, parar de renderizar do nada. Você pode clicar aqui para ele voltar, tá bom? Outra coisa legal de mostrar são essas configurações aqui que aparece quando você clica nessa engrenagemzinha. Essas daqui são opções de fato da qualidade mesmo do seu render, né? E enfim, qual que é o aspecto que você quer que tenha aí no seu render baseado nessas configurações. Então aqui a gente tem os samples, que é basicamente a quantidade de cálculos que tem aqui para sua cena. Então com 200 fica mais ou menos assim. A gente pode diminuir para, sei lá, vou diminuir bastante. Vou botar 10 aqui, ó. Só para vocês verem a diferença. Vou pedir para renderizar de novo. Ó, você vê que ele já fica bem mais granulado com 10, ó, do que estava ali em 200, entendeu? Então, max samples é basicamente a quantidade de samples mesmo que você vai ter aí no seu render, tá? Aqui a gente tem algumas configurações de estilos de render, tá? O mais aconselhável é sempre utilizar aqui o Path Tracing, que tem uma qualidade legal e não demora tanto assim para você poder renderizar. Tem também aqui o Direct Light, né? Que ele é utilizado aí mais para você ter um render um pouco mais rápido aqui, na hora de você estar checando aqui certinho e tal, para você ver como é que vai ficar. E eu, pra ser sincero, não utilizo mais isso daqui, tá? Eu uso só o Path Tracing até quando eu tô editando. Você vê que fica até diferente aqui o estilo, né? Porque basicamente o Path Tracing, ele tem um rebatimento mais real, né? Então você consegue ver que, como tem luz aqui na frente, não tá mostrando aqui, mas tem luz aqui na frente, basicamente essa luz está rebatendo aqui no objeto metálico, né? E aí tá tendo esse rebatimento certinho. Se você liga, por exemplo, um Direct Lighting, ele não entende tão legal assim os rebatimentos quanto o Path Tracing, tá? Então são métodos de cálculo aí do seu render que ele vai tá fazendo, entendeu? Então eu sempre utilizo aqui o Path Tracing, seja aqui para estar olhando, para estar mexendo aqui, quanto também para poder renderizar, tá? E aqui são configurações, né, de diffuse, de specular, de scatter, e aí você consegue, né, o que eu faço aqui é diminuir para o mínimo que der aqui, sem que ele perca a qualidade. Então, por exemplo, aqui, ó, o 1 ele tá perdendo um pouquinho, ele tá ficando escuro, né? Aí aqui ele já tá um pouquinho mais claro, no 2, no 3 já não teve tanta diferença, no 4 também não. Dá pra botar um 3 aqui tranquilo, tá ligado? E aí, tipo, se você botar mais, ele vai demorar mais para renderizar, entendeu? É legal você colocar o mínimo possível aqui, mas que ainda tenha um aspecto legal. Aqui é a questão do diffuse, né? Então, no caso, o que a gente tem de diffuse aqui é um pouquinho aqui nessa parte de baixo do isqueiro, tá? E aí a mesma coisa, você pode diminuir até o mínimo possível, ó. No 1 já fica sem nada, praticamente, tá? Deixa eu colocar 2 aqui já fica melhor, ó. Então já tem um rebatimentozinho aqui, né, que é o specular. Enfim, aqui tem várias configurações que você pode estar fazendo, é legal você dar uma brincada mesmo para você poder entender legal como é que funciona. E aí, caso você queira renderizar de fato, né, a sua cena, você vai fechar isso daqui, né? As configurações que você coloca aqui, elas vão de fato para o seu render, então no caso, aqui tem 10, eu posso botar, sei lá, 200, que já vai dar uma qualidade legal, tá? Posso fechar aqui. Aí eu posso vir aqui nessa configuraçãozinha, que é a configuração de renderização. Aqui ele está em standard, padrão. Se a gente botar para renderizar agora, ele vai renderizar no renderizador padrão do Cinema 4D. Então a gente precisa trocar aqui para o Octane, tá? Então você troca aqui, coloca quantos frames você quer que renderize. Então, tipo, eu quero que renderize só esse frame aqui. Coloca só esse frame, coloca o tamanho que você quer, então 1920 por 1080. Aí aqui em Save você salva o local que você quer, certinho. Vou até fazer o render aqui com vocês para vocês verem, ó. Vem aqui, vou colocar na área de trabalho.
tá? Aqui eu não vou colocar multipass, não vou colocar nada, vou fazer um render bem tranquilinho. E aí, se você vier aqui nessa janelinha de Octane Render, você tem várias configurações, opções que você pode estar fazendo, tá? Aqui eu também não vou entrar tanto em mérito, tá? Porque a ideia nessa aula não é exatamente isso. Mas é mais para mostrar para vocês que tem algumas outras configurações. Aqui, por exemplo, essa daqui é uma configuração legal. Caso você queira utilizar uma configuração que não seja a configuração que está aqui na engrenagem, você vai estar marcando aqui esse overwrite para poder criar uma nova configuração aqui. Então, tipo, coloca aqui, ó. Você vê que as mesmas configurações que tem lá, tem aqui, só que aqui você troca, tipo, eu quero que só no render aqui ele tenha 500 de sample, mas ali na viewport fique 200. Você pode fazer isso, entendeu? Então, enfim, essa daqui é uma configuração legal também. Se você quiser fazer um multipass, que é basicamente você renderizar separadamente aí o seu render, você vem aqui nesse render AOV group e você clica aqui, ó, nesse render AOV manager, seleciona o que você quer aqui que tenha multipass, que tenha separação ali no seu render, tá? E aí coloca aqui certinho o local que você quer salvar. E aí quando renderizar, ele já vai renderizar certinho ali a sua cena normal, né, com vários passes ali separadamente, para você poder ajustar, tipo, eu quero mexer só na sombra ali no After Effects, você consegue. Quero mexer só no Ambient Occlusion, por exemplo, você consegue também. Então, enfim, eu não vou entrar tanto no mérito também, mas já mostrei aqui para vocês mais ou menos como é que funciona essa questão. Então, tá aqui, basicamente é isso. Você vai colocar onde você quer salvar, qual que é o range aqui de duração que você quer que faça o seu render, tá? Vou deixar dessa forma mesmo. Eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Aqui a intenção é mais mostrar como é que faz para renderizar e não a cena em si, tá? Vou deixar assim, vou pausar aqui. E aí você pode renderizar tanto aqui pelo Picture Viewer mesmo, que é o padrão do Cinema 4D, quanto também colocar ali no Render Queue, tá? Eu vou fazer aqui pelo Picture Viewer mesmo, que eu imagino que se você está começando, você está mais acostumado com ele. Então, como a gente setou ali que era o Octane Render, que ele ia utilizar para renderizar, ele já está utilizando aqui o Octane Render aqui, ó. Como vocês podem ver, acabou, tá? Então, demorou 12 segundos, beleza? Enfim, cada configuração que você colocar lá vai, de fato, alterar ali como que vai ficar a sua cera, né? Certinho. Então, não é porque deu 12 segundos aqui para mim que daria para você, né? Então, o que vai influenciar aqui é a placa. No caso, eu estou utilizando aqui uma 3070 Ti. As configurações ali, né, da engrenagenzinha, os materiais também influenciam bastante, a quantidade de polígonos também influencia bastante. Enfim, essas coisas podem influenciar bastante aí no seu render, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá feito aqui o render. Eu vou abrir agora a minha área de trabalho. E já tá aqui a imagenzinha certinha pra mim, tá bom? Então tá aí. Eu nem coloquei de noise, ó. Você pode ver até que tá com bastante noise aqui. Mas foi mais pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ativar o noise, fecha aqui. Fecha aqui. Se quiser ativar o noise, é só você abrir aqui a janelinha do Octane de novo. Aí você vem aqui na engrenagenzinha, vem aqui no Camera Imager e aqui você coloca Denoiser e dá o Enable aqui, tá? Deixa eu só botar aqui para renderizar, que ele já travou, tá vendo? Então acontece, mano, é normal dar essas travadinhas. E aí o que que faz o denoise, né? O denoise ele basicamente vai tirar o noise, esses granuladozinhos aqui que tem na sua cena, tá? Então, como que funciona, né? Sem o denoise ativado, ele vai renderizar a sua cena certinho com esses pontinhos aqui, né? E aí o denoise ele vai ser basicamente um passe que vai por cima, né? Para poder remover isso daqui. Então, se você vier aqui, ó, você consegue ver o passe normal. Então, você pode ver que tá com bastante noise. E aqui nesse outro aqui que é com o denoise. Então você consegue ver a diferença, que é gritante, ó, tá vendo? E aí você pode optar por utilizar o denoise, ou então não utilizar o denoise e colocar um pouco mais de sample, beleza? Vai depender muito aí do seu caso, né? Você pode testar também aqui o tempo, para ver quanto que tá, né? Se tá valendo a pena ativar o denoise ou não, ou se tá valendo a pena você aumentar a quantidade de samples, tá? Lembrando que é sempre aconselhável, né, você optar por aumentar a quantidade de samples do que ficar, né, tacando denoise aí, porque ele é um passe por cima, ele acaba dando meio que uma esmufada aí no seu render, então acaba perdendo um pouquinho a qualidade, tá? Mas, enfim, isso daqui já é um outro assunto aqui, tá? E, enfim, acredito que nessa aula aqui vocês já conseguiram entender legal como que funciona aí o Octane, né, para que serve, requisitos e tudo mais. Então, bom, esse vídeo aqui é basicamente isso. Se você tiver interesse aí em estar aprendendo mais sobre o Octane Render, mais sobre o Cinema 4D, eu vou estar deixando aqui embaixo o link para o meu curso, né, que é o VFX Elite. Lá eu ensino tudo que eu sei, de fato, não só de Cinema 4D, não só de Octane Render, mas também aí do Unreal Engine, tá? After Effects também,
Marvel Designer, mais para frente também Substance Painter, como eu mostrei para vocês aqui, eu texturizei isso daqui no Substance, tá? Então, enfim, lá tem bastante coisa, tudo que eu sei de fato tá lá, né? E essa foi a minha intenção de fato para estar criando esse curso. Então, recomendo estar clicando no primeiro link aqui da descrição para poder estar acessando, para poder estar vendo como é que funciona e tudo mais, beleza? Então, vamos para esse vídeo, basicamente isso. Espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.